maio ficou este ano marcado pela ida dos portugueses ao supermercado. Em dia feriado, gerou-se o caos nas lojas Pingo Doce de todo o país. Centenas de milhares de pessoas varreram as prateleiras como se não houvesse amanhã. A luta por produtos levou mesmo os ânimos a exaltarem-se e os desacatos não tardaram, obrigando a PSP a intervir. Há quem considere a ação como um atentado à dignidade humana. Há quem esteja satisfeito por ter enchido a despensa a metade do preço. Há quem fale de aproveitamento político do 1º de maio. E todos levantam a questão da legalidade da campanha. A ASAI já se pronunciou. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica encontrou indícios de venda abaixo do preço de custo em 3 produtos. Um dado que vamos analisar neste programa, onde olhamos também para as diversas reações que a ação do Grupo Jerónimo Martins provocou na opinião pública e no debate político. São meus convidados esta noite Jorge Pinto, do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, António Brandão, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Ivo Domingues, sociólogo da Universidade do Minho, e João Cruz Ribeiro, advogado. Muito obrigada por terem aceito o convite para estarem presentes neste testemunho direto. O Dia do Trabalhador transformou-se este ano no Dia do Consumidor. De norte a sul do país, uma avalanche de gente recolheu tudo o que pôde das prateleiras na campanha de desconto de 50% em compras acima dos 100 euros. Produtos destruídos, embalagens vazias, já consumidas, espalhadas pelo chão, lutas por um pacote de leite e muitos conflitos à mistura. Houve de tudo no 1º de maio. Esta confusão toda é porque há muito. Quando não houver nenhum, vão-se matar uns aos outros. Neste momento é muito especulativo, a gente está a dizer foi bom ou foi mau. Parece-me que não foram pensadas todas as repercussões efetivas deste tipo de evento. Já não havia azeite, já não havia óleo, já não havia a quantidade de arroz, já não havia massa, já não havia papel higiênico. Dia 1 de maio, Dia do Trabalhador e do caos nas lojas Pingo Doce. As prateleiras ficaram vazias, os alimentos desapareceram num abrir e fechar de olhos. Cheguei lá por volta das 11. Eu saí de lá, eram 2h30 da tarde, foi a hora que eu almocei ontem. Eram 2h30 da tarde quando eu consegui sair de lá, para aproveitar as poucas coisas que consegui trazer. Bens essenciais para um bebê que tenho, não é? E leite, papas, as fraldas, como vê, os dodotes, que são as coisas que a gente precisa para o mês. Adelaide Silva agarrou tudo o que conseguiu, do pouco que sobrou das primeiras 2 horas em que a loja em Vila Nova de Gaia esteve aberta. A ida ao supermercado foi uma situação monstruosa, porque eu quando lá cheguei não contava com o aparato que vi. Ninguém foi avisado de nada, foi tudo assim resolvido à última da hora. Quando eu lá cheguei, eu empanquei mesmo, eu bloqueei. Cheguei lá, eram as caixas todas completas, as filas de carrinhos de compras completamente cheios, os corredores completamente bloqueados pelas pessoas. Inclusive eu a ir buscar as fraldas do bebê, levei com um carro nas pernas, porque era tanta gente, tantos carros, tantos cestos, pessoas com caixas na mão, com sacos dos grandes de Pingo Doce, tudo super lotado, tudo. Massas não consegui comprar, arroz trouxe só 2 ou 3 quilos. Batatas também já não havia ervilhas, aquilo estava só vendo. Os produtos essenciais que a gente precisa para o mês, já não havia nada, estava completamente esgotado. O bacalhau a gente não se podia chegar, que era uma fila enorme. A secção das carnes, pior. A parte dos iogurtes, foi tudo. Aquilo foi uma arrasia total. Só era preciso gastar o mínimo de 100 euros para que o total da conta fosse reduzido para metade e muitas famílias
aproveitaram. Trouxe coisas no valor dos 100 euros, porque era o mínimo que a gente podia gastar para poder ter desconto. É óbvio que eu de 100 euros só paguei 50. Faz muita diferença, porque o custo de vida está muito mau, não há trabalho. Os bens essenciais cada vez estão mais caros, o custo de vida está mas muito alto. Um amigo ligou-me e avisou que tem promoção. A gente, olha, estava muito confusão, mas estava barato, não. Realmente a gente tem que poupar, não. Eu comprei tudo aquilo que precisava, incluindo algumas coisas que também não precisava no imediato, mas depois dá para quando precisar. Quem soube, não é, desta promoção e quem aproveitar ganha com isso. E resolvi vir gastar o meu dinheiro, mas também levo uma mala cheia por metade do preço. A palavra passou de boca em boca. O fraco poder de compra e uma oportunidade que surgiu de repente fizeram as malas dos carros encherem-se em minutos. Viva a crise! Um episódio que mostra as dificuldades em gerir os magros orçamentos familiares. As pessoas viram ali uma oportunidade de poderem ter acesso e, curiosamente, ter acesso a bens essenciais. Foi sobretudo isso que se verificou. As pessoas foram à procura do açúcar, do arroz, das coisas consideradas essenciais de uma forma geral, o que quer dizer que, efetivamente, há grandes problemas sociais, que nós não desconhecíamos, mas que este problema apenas os evidenciou e acabou por os trazer para a ribalta novamente. Toda a gente vai à loja e enche o carrinho de compras. A prazo, se a estratégia destas duas marcas, Continente e Pingo Doce, tiver sucesso, quer dizer que eles vão conseguir fechar e acabar com a concorrência, com os pequeninos, com os mini preços, Lidl, etc. Se nós começarmos a ver essas lojas concorrentes a fecharem, eu duvido que voltem a fazer campanhas destas, quer o Continente, quer o Pingo Doce, e muito provavelmente, tendo construído um duopólio, poderão começar a aumentar preços para os consumidores. O facto de ter êxito junto a alguns milhares de pessoas que ocorreram a essa campanha, não sei se esse êxito se manteve relativamente aos milhões que ficaram de fora a ver as coisas de fora, a ver as coisas na comunicação social, como vai acontecer aqui. Portanto, se calhar terão um aspecto mais crítico e se calhar eventualmente condenarão alguns destes pormenores que aqui referimos há pouco. Efeitos perversos que podem surgir do que é considerada uma campanha de marketing agressiva, não inédita, mas com um impacto que saltou para as primeiras páginas dos jornais portugueses. Os títulos mostram um 1º de Maio do consumidor, mas a ação é polémica do ponto de vista económico e está já a ser alvo de investigação por parte da Autoridade de Segurança Alimentar e económica. São produtos que são vendidos abaixo do custo que tiveram. Ouve-se muito hoje falar de dumping. Dumping, a definição técnica correta é a prática de preços predatórios, portanto, preços abaixo de custo na exportação. Quando nós vendemos, por exemplo, para a Espanha, e vendemos mais barato para a Espanha do que vendemos para Portugal. Isto é dumping. Neste caso, isto não existe, portanto não existe dumping, porque não há uma venda, o Pingo Doce não estava a vender o mesmo produto a 100 e depois ao lado, noutra loja, a 50, estava a vender generalizadamente, portanto o que poderá ocorrer é uma acusação de prática de preços predatórios, o que é proibido. As únicas circunstâncias em que um comerciante pode vender os produtos abaixo do preço que os comprou é no período de saldos, e portanto existe um período pré-definido para isso, que no fundo é para esvaziar estoques, ou numa liquidação em que a loja vai encerrar a seguir. Depois no fim, quanto é que vai ficar em termos de efeito somado para o Pingo Doce será difícil. Como também a forma da campanha é feita muito quase numa ação de guerrilha contra a concorrência, não é? E muito aí seguindo a linha tática do Pingo Doce, que é nós não temos cartões, aqui não há complicações, não é? Ou seja, qualquer pessoa tem o desconto, não é em cupons. Mas isso pode pôr outra questão, que é um consumidor fiel ao Pingo Doce
sabendo desta campanha, tentando-se dirigir ao Pingo Doce, tendo visto o número de pessoas, já para não falar de outras situações que ocorreram, se calhar pensa, nem vale a pena eu entrar. Da campanha de promoção resultaram, segundo as contas da Polícia de Segurança Pública, 40 ocorrências em Lisboa e no Porto. Quem passou pelas lojas Pingo Doce descreve um cenário apocalíptico. Era coisas espalhadas no chão, pessoas que não queriam aquele produto deitavam para o chão, já não punham no local. Assim, além de ser aquela aflição toda de pegar nas coisas porque toda a gente queria ir ao mesmo, não é? Muita gente acabou por partir garrafas, havia sumos lá partidos, houve muita coisa que se estragou. Houve muita coisa, no fundo, que as pessoas também estragaram. Jesus! Olha, era da entrada até à ponta do talho, que é onde termina o hipermercado. A gente queria se mexer, queria buscar qualquer coisa, nada, não se podia mover. Aliás, que o meu menino teve que fugir, chamei o meu filho para me tirar de lá dentro, que o menino estava 14 meses, com aquela barafunda toda, era crianças, era tudo a chorar lá dentro. Deus me livre. Aquilo estava demais, era carros, era cestos, era caixas, houve até quem andasse com os carrinhos da reposição, com as compras dentro, porque não tinham onde meter as compras. Não havia carrinhos para tanta coisa. No rescaldo de uma terça-feira de compras e de talões, os políticos criticam o capitalismo e o aproveitamento político deste acontecimento. Já solicitaram a presença dos ministros da Economia e da Agricultura na Assembleia da República para pedirem explicações. Instrumentalizou a necessidade, a dificuldade que os consumidores estão a sofrer hoje em dia com a crise e instrumentalizou de duas formas. Por um lado, para atacar os direitos dos trabalhadores, fazendo uma posição de força. No 1º de maio, os trabalhadores da cadeia de Pingo Doce trabalharam em condições piores do que em qualquer outro dia, em condições de segurança muito precárias, como foi possível ver até pela forma como a PSP foi chamada a tantas das lojas da cadeia Pingo Doce, mas também numa ação de esmagar a concorrência e, com isso, acabar por prejudicar os consumidores no futuro. Para mim é muito importante o nome e a instituição, os trabalhadores que trabalham naquela casa, os milhares de trabalhadores, e que, portanto, vamos encarar isto como o livre mercado. Acima de tudo, lamentamos a situação de verdadeiro atentado à dignidade humana a que os clientes do Pingo Doce foram sujeitos neste dia e às manifestações e aos incidentes que ocorreram neste dia. Para fazer os descontos de 50% agora, portanto, só é possível se de facto, para não perder dinheiro, ter nos outros dias, praticar preços especulativos, ou então está a vender com prejuízo. Se está a vender com prejuízo, está a violar as leis da concorrência. O Bloco de Esquerda e o PCP querem tornar isto num caso político, ao ponto de apresentarem aqui um requerimento para que a Sra. Ministra da Agricultura e o Sr. Ministro da Economia venham às respectivas comissões para explicar esta situação. Isto é demonstrativo de um aproveitamento político relativamente a uma situação que deve ser investigada pelas autoridades competentes, nomeadamente pela Autoridade da Concorrência e pela ASAI. A cadeia que detém a marca Pingo Doce, a Jerónimo Martins, já veio ao público informar que vai realizar novas campanhas como esta, com descontos de 50% em tudo o que está à venda. Será que as prateleiras se voltam a esvaziar de novo? E quanto vai afinal custar a poupança de hoje no futuro?
Um caso que levanta várias questões que vamos agora analisar neste testemunho direto. São meus convidados o Jorge Pinto, do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, António Brandão, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Ivo Domingues, sociólogo da Universidade do Minho, e João Cruz Ribeiro, advogado. Mais uma vez, muito obrigada por terem aceito o convite para estarem presentes neste debate. Endereçamos também o convite ao Grupo Jerónimo Martins, que se mostrou indisponível para estar presente neste programa. Meus senhores, mais uma vez, então, agradeço a vossa disponibilidade e, Jorge Pinto, eu vou começar por si. Que comentário é que este caso do Pingo Doce merece ao Sindicato dos Trabalhadores do Comércio? Boa noite a todos e obrigado pelo convite que me fizeram para estar aqui hoje a participar neste debate, que penso que vai ser um debate que vai atravessar nos próximos dias a sociedade portuguesa. E eu começaria por dizer que, em primeiro lugar, a nós, aos sindicalistas, aos trabalhadores, chocou-nos esta ideia do Pingo Doce desenvolver esta campanha no dia 1º de maio. Aliás, nós podemos afirmar e dizer com toda a propriedade que houve muitos trabalhadores do Pingo Doce que fizeram greve neste dia. O Pingo Doce encontrou muitas dificuldades para montar nas linhas de caixa um conjunto de trabalhadores que desse resposta a esta situação, e nós pudemos hoje já verificar, falando com muitos trabalhadores, houve operadores de caixa que estiveram desde as 9 da manhã às 5 da tarde sem saírem do seu posto de trabalho, sem poderem ir à casa de banho. Eu, aliás, lamento que na maior parte das intervenções que tenho ouvido até hoje, na rádio, na televisão, ninguém se tem preocupado com os trabalhadores do Pingo Doce, que foram sujeitos a uma pressão tremenda, sofreram problemas que só eles é que sabem. Hoje há trabalhadores que nem sequer podem manusear os sacos, têm os punhos completamente cheios de problemas, porque efetivamente aquilo foi uma coisa salvista, não é? Só quem assistiu e quem viveu no dia a dia no interior daquelas empresas é que pode ter uma ideia daquilo que aconteceu. E, portanto, nós, quando dizemos que o Sr. Jerónimo Martins, mais concretamente o seu proprietário, Soares dos Santos, desencadeou uma luta que ele vem assumindo ao longo dos últimos tempos contra o sindicato. Eu gostaria de dizer só aqui, para se perceber aquilo que eu estou a dizer, o Sindicato dos Trabalhadores de Comércio, na loja Pingo Doce, isto é, no Grupo Jerónimo Martins, tem uma taxa de sindicalização perto dos 35%, temos mais de 6.000 trabalhadores associados no sindicato, temos 200 delegados sindicais nas 200 e tal lojas que existem, aliás, nas 369 lojas que existem no país. Portanto, nós temos uma organização muito forte, porque temos a compreensão dos trabalhadores. E, portanto, quando dizemos, em primeiro lugar, que esta medida teve, em primeiro lugar, o abafar do 1º de maio, mas é evidente que também teve aqui uma componente económica. E nós temos dados que eu depois, ao longo do debate, irei trazer para o debate para perceber o que é que está aqui em jogo, mas não gostaria de deixar de dizer e de afirmar, em primeiro lugar, que nós estamos muito preocupados que este senhor, o Sr. Jerónimo Martins, tenha desencadeado uma ação deste tipo logo no 1º de maio e não aproveitasse para fazer noutros dias que podia fazer. E, portanto, a nós, aos sindicalistas, aos trabalhadores, num momento de grande crise, de grandes preocupações, em que os trabalhadores se queriam manifestar na rua face às políticas que estão a ser desenvolvidas, foi impedido e foi, por outro lado, abafado, porque hoje e ontem e anteontem, em vez de falarmos do 1º de maio e dos problemas que estão a assistir à sociedade portuguesa, temos falado só do Pingo Doce. Jorge, então o que é que lhe parece informações que têm corrido na comunicação social, nas redes sociais também, de que muitos trabalhadores do Pingo Doce têm vindo a manifestar sobre um dia de folga que passaram a ganhar devido ao trabalho no 1º de maio. Foram também, dizem, pagos a triplicar e vão ter um dia em que vão poder usufruir desta promoção, mas sem esta azáfama. Uma informação que não está nem confirmada, nem que foi até agora desmentida. Aliás, tem sido política deste grupo económico que normalmente, quando procura cativar os trabalhadores, oferece-lhes prémios, oferece-lhes compensações, e o que nós depois vamos verificar à frente é que muitas dessas compensações que foram prometidas não são executadas. E eu podia dar aqui muitos exemplos, mas este senhor, que aliás pratica baixíssimos salários no seu grupo e nesta cadeia de distribuição, aliás, como é que é possível que cadeias como o Pingo Doce e o Continente paguem salários mais baixos que, por exemplo, o setor do comércio a retalho? Como é possível? Quer dizer, um comércio a retalho que está de rastros,
está com dificuldades enormíssimas e pratica salários mais altos, ainda que muito ligeiros, mas são mais altos, porque este setor que tem sobrevivido fundamentalmente, não é, na base destas políticas de captação, não é, de gente para comprar nas suas lojas, mas também pratica, não é, políticas de baixos salários, que é aliás o que acontece um pouco por todo o país, não é? Deixe-me ouvir agora a opinião de Ivo Domingues, sociólogo que está connosco neste debate, para tentarmos também compreender um pouco aqui a reação dos portugueses. Como vimos na reportagem, havia de tudo um pouco no centro, no supermercado. Havia pessoas que lutavam, por exemplo, por um pacote de leite, havia lixo no chão, que revelavam, por exemplo, alguma falta de civismo, as prateleiras pareciam ter sido saqueadas, enfim, tudo aquilo parecia um cenário que se assemelha muito ao cenário de uma catástrofe, como se o país estivesse em iminência de guerra. Como é que, do ponto de vista da sociologia, se pode analisar, Sr. Doutor, a reação dos portugueses? Bom, este é um caso interessante para analisar a relação entre o ambiente comercial e o comportamento dos consumidores e como estes, por via da sua ação, transformam o ambiente através da alteração do seu comportamento. A sociologia pode ajudar a compreender este fenómeno produzindo diversas leituras. Eu proponho esta, entre outras, trago esta. Este fenómeno beneficiou de um conjunto. Vamos ao contexto para depois percebermos o comportamento integrado no contexto em que ele ocorre. O contexto favorece este fenómeno. Em primeiro lugar, é feriado e, portanto, a população ativa está tendencialmente desativa, é um dia de folga. O tempo não é muito convidativo a fazer preceitos tristes e as pessoas tendem a ficar em casa ou nos espaços públicos perto de casa ou visitando a pessoas das suas relações pessoais. A crise, a redução das receitas das famílias verificada ou anunciada e percebida como possível e uma oferta de redução nos custos da aquisição que permite, na verdade, na medida em que eu pago metade do valor daquilo que trago, me permite uma rendibilidade imediata de 100%. E investimentos destes não há todos os dias. Portanto, há aqui um conjunto de fatores, que é a natureza geográfica, do calendário civil e económica, que convida as pessoas a dirigirem-se em fluxos, fluxos não previstos para as lojas do Pingo Doce. Ações deste tipo são sempre muito arriscadas, porque, por muita ciência que se convoque para ações de marketing desta natureza, o comportamento dos consumidores não é todo previsível. Se a gente se lembrar, por exemplo, um dos produtos, um automóvel que era da marca Ford, foi dos produtos mais testados, que mais orçamento aplicou na testagem, na pesquisa de mercado, foi um fracasso do ponto de vista das vendas. Mais recentemente, o iPad da Apple foi um sucesso e esgotou no abrir e fechar de olhos. E, portanto, por muito conhecimento que se convoque para prever o comportamento dos consumidores em ações destas que têm até uma certa ruptura com o cotidiano e com as práticas correntes, pode ter efeitos e consequências não intencionadas, não previstas e, podemos admiti-lo, porventura também não desejadas. Vamos agora ao comportamento, neste contexto mais macro, como é que foi o comportamento no contexto ou nas situações mais micro dos consumidores. Ao que parece, o afluxo, o número de clientes que afluiu às lojas foi superior àquilo que as expectativas mais simpáticas teriam previsto. Isso provoca alguma desregulação do comportamento dos consumidores e dos próprios funcionários. A capacidade de reposição dos produtos é reduzida, em alguns casos não é mesmo reposta. O que se torna difícil também para a quantidade de pessoas existentes na loja, ou seja, a concentração de pessoas aumenta. A gente sabe que a tendência ou a predisposição dos seres humanos nas nossas culturas para respeitarem as normas também depende da dimensão e da concentração do número de pessoas. A gente se lembrar que as festas, sejam nas aldeias ou nas cidades, os jogos de futebol, as entradas e sobretudo as saídas dos jogos de futebol com grande concentração humana, que toda a gente desobedece às normas como se fosse uma coisa natural. Os ânimos exaltam-se. Mas
eu diria, a grande concentração de pessoas, independentemente do estado de espírito, cria condições para suspender as normas temporariamente. E também foi um pouco ali o que aconteceu, ou seja, as regras da operação não são respeitadas, quase são suspensas, os funcionários não conseguem repor, alguns clientes também não repõem o sítio de onde tiram, deixam cair e não repõem no sítio. E nestas circunstâncias também as regras de relação entre funcionários e sobretudo entre clientes e clientes entre si também se tendem a ser suspensas, e o aumento do contacto físico, porventura a atmosfera e a alteração química, da composição química da atmosfera também há de contribuir para o aumento do stress presente naquela situação. E é natural que os conflitos, ou pequenos conflitos, surjam e que, em algumas circunstâncias, o poder da argumentação ou o poder discursivo tenha sido substituído pelo poder físico ou pela ameaça do poder físico. E nessas circunstâncias foi preciso chamar uma outra fonte de autoridade externa para fazer alguma regulação dos comportamentos daqueles consumidores. Uhum. Eu diria, se me permite... Sim, diga. A escolha da data pode não ter sido, e acho que não foi mesmo... Não foi por acaso. Não foi, pois eu não arrisco a dizer que... Independentemente da razão e do motivo, sabemos que não foi por acaso. É difícil analisar ou comentar a estratégia desta organização por duas razões. Em primeiro lugar, porque o fator contextual também favorece esta ida às lojas deste grupo. É que este grupo criou uma fundação que se dedica ao financiamento de estudos sobre Portugal. E o seu líder tem discursos de responsabilidade social muito finos e até raros no contexto empresarial português. E, portanto, isso também granjeia para o grupo uma legitimidade que favorece a sua existência e a sua sobrevivência organizacional. E isso também seduz essa confiança gerada nos consumidores em geral. Em todo caso, eu não sei se isso, eu não arrisco a dizer que se algumas consequências não intencionadas deste fenómeno, ou desta prática, desta ação, não podem reverter-se em favor do grupo. Sei lá, os consumidores foram lá porque fizeram uma análise de custos de oportunidade e disseram assim: se eu não for, o que é que me acontece? Perco a oportunidade de comprar o dobro daquilo que pago. Mas pode ter havido consumidores que devem ter pensado: se eu lá não for, o que é que perco? Nada, perco uma chatice. E estes podem, ou seja, muitos dos consumidores que foram às lojas de Pingo Doce não são consumidores fiéis e, porventura, alguns nunca terão entrado nas lojas. E, portanto, esta relação entre consumidores fiéis e consumidores contextuais, que voltarão ou não, pode ter alguns efeitos não desejados para o Pingo Doce, mas o futuro dirá. Sim, deixe-me só acrescentar que o grupo Jerónimo Martins diz que avançou com esta data, o 1º de maio, por ser um feriado em que o maior número possível de pessoas poderia, neste caso, beneficiar de uma proposta muito diferenciadora e que não escolheu a data por tratar-se do Dia Mundial do Trabalhador, mas sim para dar oportunidade a um número maior de pessoas para beneficiar então deste desconto. Professor António Brandão, eu passo-lhe assim a palavra. Para muitas pessoas que encheram a despensa, que encheram os carrinhos, as malas do carro, esta foi uma boa oportunidade para levar o maior número de produtos a um preço mais reduzido. Mas, em termos económicos, isto tem um truque. Qual é o truque que pode estar por trás disto, neste caso para um grupo como o Jerónimo Martins? Bem, trata-se aqui de uma situação, ou pode tratar-se, não temos ainda a certeza, está a decorrer uma investigação, aparentemente, em relação pelo menos a 3 produtos, já foi detectada a existência desta situação de venda com prejuízo, terá sido detectada pela ASAI, embora uma confirmação desta situação terá que ocorrer através da Autoridade da Concorrência, portanto... Sim. Os 3 produtos são o arroz, o óleo e o whisky. São então os indícios de venda abaixo do preço de custo nestes 3 casos. Legalmente chama-se uma venda com prejuízo. Em termos económicos, às vezes utiliza-se a expressão de dumping ou preços predatórios, etc. Não é? Dumping é uma palavra que saltou muito para a imprensa nestes dias. Um colega meu veio... Realmente o termo dumping aplica-se mais no âmbito do comércio internacional. Mas também é vulgar empregar esse termo neste âmbito. Portanto, nesse sentido, muitas pessoas têm falado de dumping, significando que se trata de um produto que é vendido a um preço inferior ao custo. Não é? Portanto,
seria também, poderíamos estar perante uma situação de preços predatórios. Na realidade não é bem, porque os preços predatórios estão ligados ao abuso de uma posição dominante e têm por efeito expulsar as outras empresas do mercado, não é? Eu julgo que com este tipo de ação apenas de um dia não seria esse o objetivo. O objetivo seria mais, penso eu, conquistar cota de mercado, não é? Mas as ações vão continuar. Vão continuar. Isolada, já disse o grupo. Sim, mas ainda não disse que tipo de ações. Disse que iam continuar a fazer ações, não disse exatamente que tipo de ações é que vai fazer. De qualquer maneira, a venda com prejuízo, como poderá depois que o meu colega explicar melhor, a venda com prejuízo é um ilícito, não é? Trata-se de uma prática individual restritiva da concorrência, não é? Portanto, nesse sentido, se efetivamente houve tal prática, poderá haver sanções, não é? Poderá haver sanções, embora as sanções sejam relativamente pequenas, não é? Em relação a todo este burburinho. Eu não iria entrar muito na questão que já foi levantada, porque tem aqui pessoas que poderão tratar melhor sobre esse assunto do que eu, disto ter sido feito no 1º de maio. Há também a explicação do grupo, de que no 1º de maio as pessoas estariam mais livres para ir às lojas, não é? E de toda a confusão e dos problemas que gerou. Mas iria salientar um aspecto que é importante, não é? E que já referiu também, não é? Que é que nós vivemos uma situação de crise bastante grande, não é? E, portanto, tende a aumentar a pobreza e mesmo até dificuldades alimentares, sim, etc. Fome. E, portanto, as pessoas entenderam isto também como oportunidade e, portanto, nesse sentido, acorreram massivamente porque lhes permitia comprar alimentos a um preço mais baixo, não é? E, nesse aspecto, eu atrever-me a dizer, concordando embora com muitas das questões que foram aqui levantadas, atrever-me a dizer que teve um aspecto positivo, não é? Que as pessoas puderam trazer para casa produtos a um preço mais barato, o que habitualmente, e também para introduzir um bocadinho, digamos, mais de debate aqui, porque realmente não é todos os dias que temos possibilidades de ir comprar produtos a preços tão baixos, não é? É verdade. Aliás, eu, não sabendo da existência dessa promoção, nesse dia levanto muito cedo sempre, então fui fazer compras a um hipermercado da concorrência, não é? E fiquei muito surpreendido, não estava lá quase ninguém, não é? E então eu pensei, mas o que é que se terá passado, não é? Com certeza bem cedo demais, não é? Depois acabei por verificar ao vir para casa que havia filas enormes à porta do Pingo Doce. E quando viu as primeiras imagens deste caso, deste dia e dos confrontos que sim, aconteceram? Claro que isso é altamente negativo, não é? Mas o que eu queria dizer com isto é que, de certa forma, houve aqui um prejuízo para a concorrência, não é? Bastante significativo, não é? Que perderam os clientes naquele dia, não é? Portanto, naquele dia não tiveram clientes e a manter-se esta estratégia do grupo, isto tenderá para, certamente, uma luta muito forte entre as diversas cadeias de produtos alimentares, no sentido de se imporem como empresa dominante. Eu julgo que é isso que está neste momento a decorrer. Deixa-me ouvir o Dr. João Cruz Ribeiro. Doutor, o que é que a lei nos diz? Que afinal a venda com prejuízo, há exceções na venda com prejuízo, não há, se for considerado este caso o tal dumping, a tal palavra que tem vindo em todos os órgãos de comunicação social, se for considerado dumping, afinal o que é que a lei nos diz, qual é a coima a aplicar? Vamos separar só 2 ou 3 conceitos. Não se trata aqui de dumping. Dumping é uma coisa completamente diferente, muito mais complexa e muito mais técnica e que seguramente não interessa para este debate falar de dumping. Há uma infração tipificada em Portugal, que é a da venda com prejuízo. Está tipificada desde 93, pelo menos, e traduz essencialmente esta ideia. Nenhum agente económico pode vender ou pode oferecer para venda um produto abaixo do preço de custo efetivo. Este conceito é muito importante porque depois, para determinar o preço de custo efetivo, há regras apertadas e só queria fazer notar o seguinte: o lucro económico não é igual ao lucro jurídico e, portanto, há situações em que uma venda com lucro, do ponto de vista estritamente contabilístico, é considerado, para efeitos desta legislação, uma venda com prejuízo. Isto depois é que tem regras mais ou menos apertadas e também desatualizadas. Seja como for, está mais ou menos indiciada a existência de uma ou várias vendas com prejuízo.
tratando-se de uma contraordenação que tem como limite máximo, quando praticada isoladamente, um montante equivalente a 3 milhões de escudos, portanto não é exatamente 15 mil euros, mas é 14.940, portanto 15 mil euros para falar em números redondos, tratando-se do montante máximo, nos termos do regime geral das contraordenações, em caso de várias infrações, a coima máxima corresponde ao dobro desta quantia. Portanto, determinando-se aqui a existência, na prática será mais ou menos isto. Se o que estamos a assistir for enquadrado como venda com prejuízo, portanto vamos esperar e vamos ver o que é que resulta da investigação, mas se for enquadrado como venda com prejuízo, à partida não há possibilidade de haver uma condenação superior a isto, independentemente do número de infrações que se pratiquem. Depois há sempre a situação caricata de haver um dever de investigação e, portanto, as autoridades terem a obrigação de investigar o limite, portanto, conseguir exaurir todos os factos ilícitos praticados. Portanto, independentemente do número de infrações, à partida a sanção não pode ser superior a 30 mil euros. De maneira que temos um processo infernal do ponto de vista de quem investiga e com uma consequência prática, enfim, que não será comparável à dimensão do processo. É verdade. Vou por isso ouvir o Jorge Pinto. Em caso de ilegalidade, se confirmar, esta moldura sancionatória para a campanha do Pingo Doce tem uma eficácia dissuasora ou não terá? Não, mas eu, antes de responder à sua pergunta, eu gostaria de pegar aqui atrás na intervenção aqui do Sr. Doutor e para chamar a atenção do seguinte. Eu percebo e aceito, e, aliás, nós aceitamos que o patrão da Jerónimo Martins, o Sr. Soares dos Santos, que tenha uma estratégia para a sua empresa, que tenha regras e princípios para definir a sua política comercial, mas ele está num Estado de Direito, está numa sociedade democrática, em que há regras que estão bem definidas, em que há deveres e há direitos, e uma das coisas que estava consignado, por exemplo, para a gente perceber, entre todas as cadeias de distribuição e o sindicato, em termos de negociação, é que há 3 feriados em Portugal que não podiam ser tocados. 1º de maio, 25 de dezembro, Natal e 1º de janeiro. E o ano passado foi a única cadeia que tentou abrir no 1º de maio, foi o Pingo Doce. Portanto, o Pingo Doce começou aí a desencadear uma estratégia no sentido de impor a sua vontade aos restantes e deitando para o caixote de lixo um acordo de princípio que existia entre todas as partes. E é por isso que nós dizemos, eu conheço a Fundação Manuel dos Santos, que tem uma estratégia nitidamente de apoio às políticas neoliberais. Isso é assumido, não é, do capitalismo selvagem, e é por isso que aparecem este tipo de iniciativas de, claramente, claro, que em termos de criar condições para as pessoas irem fazer compras num dia do 1º de maio, é muito melhor que num dia de semana ou até num fim de semana, claro que sim. Mas é evidente que ele tinha aqui uma estratégia. E agora gostaria de lhe dizer, e aqui aos senhores ouvintes, aos telespectadores, que em relação à pergunta que me fez, é evidente que uma coima deste tipo não vai pôr em causa e daí eles já terem anunciado que vão fazer outras campanhas, e eu gostaria de dar 2 dados que aqui para este debate podem ser muito importantes. Um deles é o seguinte: o que está aqui hoje em causa é uma reformulação de toda a distribuição em Portugal. E era bom que nós todos tivéssemos a consciência disto. Isto é, neste momento, o Pingo Doce, juntamente com a SONAI, tem cota de mercado de 70%, 35% cada um. 10% do Jumbo e tudo o resto do Intermarché, do Lidl, do Mini Preço e do Clec. Para quem não sabia, o Jumbo de Santarém vai fechar em junho. Tem fechado dezenas de Intermarchés. As lojas do dia Mini Preço, mais de 200 já foram franchisadas. Isto quer dizer que muitas cadeias de supermercado, não pequenos comerciantes que esses praticamente desapareceram, estas pequenas cadeias e médias cadeias de supermercados, a curto prazo, vão desaparecer. Com esta política que está a ser implementada, e o que vai acontecer é que o Jerónimo Martins e eventualmente o Continente vão arrecadar com todo o mercado da área da distribuição. Eu não sei, por exemplo, que resposta é que o Continente estará a pensar neste momento para dar ao Pingo Doce. Nós podemos estar aqui numa iminência de uma guerra comercial. Claro que os consumidores é que vão beneficiar com isso. Deixa-me só acrescentar que o Continente tem já em curso uma campanha de hiperdescontos até 75% em cartão. Pois, mas é uma campanha que, apesar de tudo, é muito diferente desta que o Pingo Doce desenvolveu. Eu acho que
esta questão que foi hoje colocada, só para terem uma ideia todos, eu tenho acesso a dados. O Pingo Doce tem 369 lojas, as vendas médias por consumidor foram 170 euros, o número de registros por cada loja foram de 5.000, a preço normal das vendas correspondeu a 280 milhões de euros, com a redução de 50% as vendas foram de 140 milhões que foram retirados do mercado. Esta que é a realidade. E mais, não é? Um estudo da APED diz que normalmente os roubos verificados durante o ano 2009 e 2010 foi de 1,5%, no dia 1º de maio esta estatística subiu para 4%. Sabem quanto é que foi roubado no dia 1º de maio das lojas Pingo Doce? 5,6 milhões de euros. Esta é a pura realidade. E, portanto, eu digo-se perante isto, apesar de toda aquela afluência, apesar de ser muito bom que as pessoas pudessem comprar a baixo custo, apesar disso tudo, eu hoje pergunto ao Pingo Doce se valeu a pena toda esta campanha que desenvolveu. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. E isto é que era preciso ser estudado. E estes dados que eu tenho aqui, que foram recolhidos, porque, como eu disse há bocado, nós temos uma grande organização, temos dados que nos permitem hoje dizer, porque o Pingo Doce tinha que saber, porque eles fizeram isto apressadamente. Eles decidiram isto 3, 4 dias antes. Ao contrário de muita gente que diz que isto foi discutido à distância. Não. Por isso é que aconteceu tudo isto. A estrutura não estava devidamente montada, não se criaram condições para as pessoas que estavam nas lojas poder ter atendido a este fluxo, porque é evidente que uma campanha deste tipo ia ter muito mais gente. Só quem não anda no meio disto é que não percebia isso. Bem, mas eles não souberam preparar. Porque também houve muitos trabalhadores que se recusaram a ir trabalhar nestas condições. E, portanto, eu acho que há aqui questões muito novas que estão a ser relançadas por este grupo económico e que em Portugal, brevemente, vai ter que haver um grande debate no que é que se quer da distribuição. Porque a distribuição do pequeno comércio e a distribuição das pequenas lojas pode criar, a médio prazo, seríssimos problemas, inclusive o aumento do desemprego. Sim, deixa-me ouvir novamente, professor. Sim, doutor, pode dizer. Ora bem, eu antes de mais, continuação porque eu acabei de ouvir, tenho antes de mais que fazer um registro de interesses que não achei oportuno fazer no início e de facto não se justificava até este momento. Eu sou advogado do Grupo Leclerc. Do Grupo Leclerc. De maneira, portanto, quero fazer este registro de interesses para aquilo que vou dizer a seguir ser condicionado precisamente por isso. Os dados que tenho relativamente à distribuição da distribuição em Portugal são ligeiramente diferentes. Portanto, a SONAI e o Grupo Jerónimo Martins têm aproximadamente 50% do bolo, e isto resulta mais de um relatório que a Autoridade da Concorrência publicou no verão de 2010, ou em setembro de 2010. Estes dados que eu estou a dar é da APED. De acordo. Exatamente. O Grupo Leclerc, por exemplo, não parece que seja mesmo coisa. Isto, repare, pode fazer as contas por diferentes fatores. Pode ser por faturação, pode ser por número de lojas, pode ser por número de trabalhadores, pode ser por metros quadrados de implantação. Portanto, há diferentes, em termos de faturação, representam mais ou menos metade do total nacional. E, portanto, eu vejo-me só forçado a dizer isto porque, com todo o respeito, pela previsão que faz. Mas a ideia de que vamos estar no futuro, ou num futuro próximo, limitados às lojas do continente e às lojas de Pingo Doce, do meu ponto de vista, e nisto em futurologia... podemos vir a estar, se não forem tomadas medidas. Mas eu acho altamente improvável. Acho altamente improvável por esta razão. A concorrência tem saúde e tem demonstrado isso. Sofre, como todos sofrem, incluindo os dominantes, não em termos jurídicos, mas os maioritários, sofrem com o momento que vivemos. E, portanto, só para fazer esta nota. De facto, não concordo que num futuro próximo estejamos nessa Mas este situação. futuro estamos a falar num prazo de 5, 6 anos. Não estamos a falar num mês ou... Eu acho que nem em 5, 6 anos, nem em 50 anos, nem... Enfim, mas essa é só... Para concluir, passar já a palavra a outra pessoa. Queria só, a propósito também do que disse, de ter sido decidido 3 ou 4 dias antes eu concordo que houve uma grande confusão e provavelmente até não houve um planeamento eficaz desta ação, por uma razão até intuitiva. Quanto mais eficaz fosse a organização deste dia, mais lucrativo ele seria. E, portanto, se em vez das filas de 3 horas tivéssemos filas de hora e meia, muito mais clientes passavam pela caixa. Se em vez de ruptura de estoque de 2 horas tivéssemos sem ruptura de estoque ou ruptura de estoque de 10 minutos, muito mais lucrativo seria o dia. E, portanto, acho que sim. E isso leva-me a ter alguma dificuldade
em acreditar que seja uma agenda política no sentido de atacar o 1º de maio. Do meu ponto de vista, isto aconteceu no 1º de maio, podia ter acontecido no 1º de novembro e se calhar não podia ter acontecido no 1º de dezembro, porque quando chegarmos ao 1º de dezembro já não vai ser feriado. No dia do Natal, no dia 25 de dezembro, por exemplo. Porque não é o primeiro dia do mês. Eu acho que esse é um fator essencial. Mas é um dia em que muita gente já recebeu, a administração pública recebe. Foi gastando dinheiro. Do meu ponto de vista, há um fator essencial, o senhor estava a dizer há pouco, ao ser feriado, ao tempo que não é propriamente um tempo, enfim, o clima não é o mais favorável, e há também, do meu ponto de vista, o dia em que as pessoas têm dinheiro, receberam na véspera e podem gastar no dia seguinte. Portanto, isto para mim são os fatores determinantes. E tenho alguma dificuldade em aceitar que haja um ataque, até porque, enfim, negócios e política costumam estar, pelo menos ideologia, costumam estar, negócio e ideologia costumam estar separados. Pelo menos devíamos estar, mas não sei se sabe que o Jerónimo Martins e o Sr. Soares dos Santos é um dos grandes defensores deste governo, tem-no assumido, em várias entrevistas. Claro, mas isso tem direito à opinião dele como todos. Não vamos aqui... De qualquer maneira, Deixa-me ouvir, professor António Brandão. Só uma questão muito interessante, que é o seguinte, não há dúvida, independentemente da evolução futura vier a dar ou não uma posição dominante a estes dois grupos, não há dúvida que há aqui um aumento da concorrência entre os grupos, e isso de per si não é mau, não é? Quer dizer, haver mais concorrência é uma coisa boa para o funcionamento do setor e para as pessoas poderem ter preços mais baixos, etc. O que está aqui em causa não é propriamente a existência de concorrência, mas sim a existência de ilegalidades ou de ilicitudes a virem a ser provadas. Aliás, deixe-me só acrescentar que os analistas esperam mesmo uma guerra de preços depois desta campanha e apelidam mesmo esta campanha do Pingo Doce de destruição massiva na guerra dos preços. Isto poderá, Sr. Professor, ter um impacto negativo nesta indústria em Portugal? Pode se fizer para além das regras da concorrência, isto é, se não for devidamente regulada, de forma a que todos os intervenientes sigam as regras que estão estabelecidas para a concorrência. Evidentemente, por exemplo, se viermos a confirmar que houve uma situação de venda com prejuízo e que essa situação foi penalizadora também para os concorrentes, então estamos a entrar efetivamente numa situação em que terá que se pôr cobra uma situação desse género, senão depois também haverá retaliações, não é? E eu julgo que, de qualquer maneira, em relação a este debate muito interessante que houve aqui agora, geralmente o que se passa nestas circunstâncias é o seguinte, é que depois de um período muito intenso de rivalidade, as empresas, sentindo os efeitos nefastos que essa rivalidade tem uma sobre a outra, acabam por apaziguar e há uma tendência para entrarem em práticas concertadas, não é? E, portanto, eu julgo que os próximos, do ponto de vista do que é a concorrência, como ela se faz, qual é a sua dinâmica, isto vai ser um aspecto bastante importante. Agora estou a falar um bocado como investigador, digamos assim, não é tão interessante e tão prático como as intervenções anteriores, mas vai ser uma coisa muito importante nos próximos anos e vai nos permitir tirar lições muito importantes para a análise da concorrência. Dr. João Cruz Ribeiro, o Governo já prometeu uma nova lei para controlar as promoções de produtos. É necessário, de facto, uma atualização da legislação para controlar as promoções nos hipermercados? Bom, não sei se será necessário uma atualização da legislação para controlar as promoções. Existe uma prática que poderá pôr em causa o tal relatório da Autoridade da Concorrência, que falava há pouco, diretamente ao ponto, identifica um problema, que é o do poder que tem a grande distribuição contra os seus fornecedores, essencialmente dos dois agentes mais fortes. Esse é o relatório foi publicado pela Autoridade da Concorrência há mais ou menos 2 anos. E, portanto, o que poderá haver é a necessidade de regular as relações entre as relações entre a distribuição e os seus fornecedores, porque de facto e é por isso que haverá fortes indícios de que o que se passou na terça-feira estará na margem da lei ou será mesmo ilegal. Sim. As margens dos fornecedores da distribuição já são muito reduzidas, de modo que conseguir retirar 50% ao valor
do bem é improvável. De modo que, enfim, faltará averiguar e deixemos as instâncias próprias fazer o seu trabalho, mas a haver alteração, não parece que o Governo possa impedir promoções ou possa interferir diretamente com a estratégia dos grupos económicos. Isso naturalmente não pode. A haver alguma intervenção legislativa, se calhar onde é mais necessário intervir é exatamente nesse ponto, nas relações entre os fornecedores e a distribuição. Sim, temos muito pouco tempo, deixe-me ouvir muito rapidamente o Dr. Ivo Domingues. Doutor, muitas das pessoas que correram comprar ao supermercado de Pingo Doce podem estar hoje arrependidas do impulso que tiveram, ou seja, podem ter gasto aquilo que não tinham para gastar, podem ter comprado o que não precisavam. Bom, a compra por impulso é uma compra bem trabalhada por estas cadeias de distribuição. Contudo, creio que a procura se orientou sobretudo para os bens de primeira necessidade, para os bens alimentares. O que revela que é um público dotado, ou essencialmente terá sido procurado por um público dotado de menor poder de compra, embora haja pessoas da classe média, e podemos designá-la de média, que também aproveitaram, estando nos hipermercados, aproveitaram a oportunidade e até usaram telemóveis para pedir ajuda a familiares para ajudar nas compras. E, portanto, diria que, estando na situação de poder ganhar alguma coisa, poupando, as pessoas o fizeram. Se foi para bens de primeira necessidade, é uma compra impulsiva, mas que responde a um fator económico e, portanto, não creio que se possa arrepender. Outra questão é saber se as pessoas que compram por impulso só se tornam clientes fiéis ou não. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Sim. Doutor Jorge Pinto, muito rapidamente, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio vai estar atento a próximas campanhas deste e outros grupos? Claro que sim. Aliás, esse é um dos objetivos que nós temos vindo a acompanhar ao longo dos últimos anos, até pelos estudos que temos feito, com preocupações por causa da necessidade do equilíbrio que é necessário que exista na sociedade, na concorrência entre os vários grupos económicos. Aliás, nós procuramos sempre muito dar esta ideia de que o pequeno comércio tem que ser defendido. É evidente que numa economia de mercado procura-se sempre dizer que o mercado é que resolve as coisas, mas é evidente que um governo verdadeiramente responsável tem que criar também as melhores condições para que o pequeno comércio e as pequenas lojas possam sobreviver neste mundo. Muito bem, meus senhores, muito obrigada pela vossa presença neste debate. Muito mais haveria a acrescentar. Há, de facto, muito a dizer sobre este caso, mas temos que terminar por aqui este programa. Estamos de volta na próxima semana com mais um testemunho direto. Até lá.